O ar cheirava a gasolina. Eu me encostei no carro. Outra onda de náusea sacudiu meu corpo. Anda logo, Laura, disse Arthur, meu marido, sem olhar para mim. Estamos atrasados. Eu não consigo controlar, sussurrei, exausta. Minha sogra, Silvia. Virou-se do banco da frente. Toda mulher passa por isso. Não exagere. Eu só preciso de 1 minuto. Não temos 1 minuto, cortou Arthur. Se não aguenta, fica. O motor ligou. O carro começou a se mover. Espera, o irritei. Silvia baixou o vidro alguns centímetros. Consegue chegar em casa sozinha? Pega. Ela empurrou minha mala que caiu no asfalto da loja de conveniência. Ela jogou minha bolsa em cima. Volta para São Paulo. A janela se fechou. O jantar é hoje à noite. Não se atrase. Vocês enlouqueceram? Eu tô grávida. Vai passar, disse Arthur, sem se virar. Ele acelerou. O carro sumiu na rodovia dos Bandeirantes. Fiquei sozinha. A raiva secou minhas lágrimas. Respirei fundo, peguei minha bolsa e minha mala. Entrei na loja, pedi um copo d'água e peguei meu celular. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Abri o aplicativo de transporte, digitei o destino. São Paulo, Jardins, nosso endereço. A viagem foi silenciosa. O motorista não fez perguntas. Eu olhava pela janela, pensando na nossa cobertura, nosso ninho. Agora eu havia sido expulsa dele. O carro parou. Saí, digitei o código na porta do prédio. Erro. Tentei de novo. Erro. Código incorreto. Meu coração disparou. Procurei minhas chaves. A chave não girava. A fechadura era nova. Eles a trocaram. Encostei-me na porta, respirando, e olhei para a janela da nossa sala. As persianas, baixadas, o capacho com a inscrição bem-vindo havia desaparecido. Laura, é você? Era Pedro, meu vizinho do 2º andar. Ele olhava da janela. Pedro, oi. Algum problema? Tô descendo? 1 minuto depois, Pedro saiu. Ele olhou para mim, depois para a mala, depois para a fechadura. Eles trocaram, eu disse. Ele assentiu sem perguntar. Você não pode ficar na rua. Sobe, toma alguma coisa. Eu assenti. Não tinha forças. O apartamento dele era aconchegante. Sentei-me. Ele me trouxe um chá de camomila. Precisa ligar para alguém? Pro Arthur? Ele perguntou. Arthur foi quem trocou a fechadura. Pedro ficou em silêncio, depois assentiu novamente. Fique aqui o tempo que precisar. Meu celular vibrou. Arthur. Atendi. Sim, eu disse com uma voz fria. Laura, onde você está? Ele soava irritado. Meus primos chegam em 1 hora. Onde está aquela panela de moqueca? E você precisa comprar mais camarão. Houve um silêncio. Respirei fundo, olhei para Pedro. Pronunciei uma única frase, clara e lentamente. Cozinhe você mesmo, Arthur. E fique com a panela, o apartamento e a sua mãe. Desliguei e desliguei o celular. Pedro não disse nada, apenas ergueu uma sobrancelha. Eu entendi que nada mais seria como antes. A porta estava fechada. E eu nunca mais a abriria. Na manhã seguinte, acordei no quarto de hóspedes de Pedro. A luz entrava suavemente pelas persianas. Por 1 segundo, tudo estava calmo. Então a memória me atingiu como um soco. A rodovia, o carro se afastando, a fechadura nova, a ligação dele. Cozinhe você mesmo, Arthur. Sentei-me na cama. A raiva de ontem havia se solidificado. Não era mais fogo, mas algo frio, duro e afiado. Um propósito. Pedro já estava na cozinha. Cheirava café fresco. Bom dia, disse ele, me servindo uma xícara sem perguntar. Como se eu tivesse acabado de acordar, respondi. E era verdade, como se eu tivesse dormido por anos. Pedro, preciso de um favor. Preciso de um celular que eles não possam rastrear até mim. Ele olhou para o próprio celular na bancada, depois para mim, e assentiu. Tenho um antigo, pré-pago. Não tá no meu nome. Ele foi até uma gaveta e tirou um celular simples. O chip tem crédito. Obrigada. De verdade. De nada. Vai tomar café da manhã? Não quero. Ele sorriu tristemente. Você precisa comer. Por 2, ele estava certo. Não, era só sobre mim. Peguei uma torrada. Enquanto mastigava, um plano se formava em minha mente. Eu ligaria para Victor. Victor estudou comigo na faculdade.
Agora ele era um detetive particular, um homem discreto e um bom profissional. Não nos víamos há anos, mas sempre nos respeitamos. Usei o celular de Pedro para encontrar o número dele nas minhas redes sociais. Encontrei. Victor Mendes, investigações confidenciais. Disquei o número do celular pré-pago. 2 toques. Alô, disse sua voz profissional. Victor, é a Laura Almeida. Uma breve pausa. Laura, meu Deus, quanto tempo. Como você está? Preciso da sua ajuda, Victor. Agora. E tem que ser absolutamente confidencial. Seu tom mudou imediatamente, tornando-se sério e focado. Diga, meu marido, Arthur Rocha. Preciso saber de tudo. Onde ele vai, com quem se encontra, com o que gasta dinheiro. Tudo. Outra pausa, mais longa. Isso é pro que eu tô pensando, Laura. Sim, para um divórcio. Mas preciso de munição pesada. Entendido. Ouvi o som de um teclado. Me mande todas as informações que você tem. Trabalho, placa do carro, lugares que ele frequenta. Eu começo agora. Meus honorários. Não se preocupe com isso. Eu vou pagar. Nos encontramos hoje em um lugar discreto. Vou te mandar uma mensagem com o endereço. Desliguei. O primeiro passo estava dado. A primeira rachadura no muro de sua vida perfeita. Pedro me observava da porta da cozinha. Tudo bem? Ele perguntou, começando a ficar. A campainha do apartamento de Pedro fez nós dois pularmos. Não eram nem 10 da manhã. Pedro franziu a testa e foi olhar no olho mágico. Sua expressão endureceu. Sua sogra, ele disse em voz baixa. Dona Silvia. Ela não perdia tempo. Abre, eu disse, me levantando. O celular pré-pago tinha uma função de gravador de voz. Liguei-a silenciosamente e deixei o celular sobre a mesa próxima. Pedro abriu a porta. Silvia entrou como um furacão. Estava impecável, como sempre. Um terninho caro, cabelo perfeito, mas seus olhos soltavam faíscas. Onde está essa ingrata? Ela bradou, sem nem cumprimentar. Bom dia, dona Silvia, eu disse, aparecendo na porta da cozinha. Encostei-me no batente, cruzando os braços. Abandonasse o marido ontem à noite, com toda a família esperando. Você nos fez passar por selvagens. Abandonar? Perguntei com calma. Vocês me abandonaram. Em uma loja de conveniência, na estrada, dona Silvia. Eu não abandonei. Fui jogada fora. Bobagem. Você estava enjoada. Já passou. Poderia ter pego um táxi. Em vez disso, veio correndo chorar para esse vizinho. Disse ela, apontando para Pedro com desprezo. O que está acontecendo aqui? Um ninho de amor? É por isso que não quer voltar para casa? Pedro deu um passo à frente, mas eu mandei se acalmar com um gesto quase imperceptível. Eu queria que ela falasse. Queria que ela continuasse. Arthur está arrasado. Ela continuou, baixando um pouco o tom e adotando uma falsa expressão de dor. E nós todos estávamos tão preocupados. Sabemos que você não está bem, Laura. A gravidez às vezes afeta a mente. Você precisa voltar para que possamos cuidar de você. Aí estava a primeira semente. Afeta a mente. Ela estava preparando o terreno. Tem alguma coisa minha, dona Silvia, no apartamento? Perguntei, ignorando seu teatro. Claro, suas coisas são suas. E dessa criança. A palavra saiu como veneno. Pode ir buscar quando quiser. Mas venha sozinha e em sã consciência. Arthur marcou uma consulta para você com um especialista, um psiquiatra muito bom. Ele vai te ajudar. Não, pensei, ele vai me diagnosticar. Vou pensar, eu disse simplesmente. Não pense, obedeça. Será melhor para todos e principalmente para essa criança. Ela não pode crescer com uma mãe instável. Ela se virou, satisfeita, achando que tinha vencido. Esperamos você hoje à noite. E lave o rosto, você parece um fantasma. Ela saiu, batendo a porta. O silêncio que ela deixou era denso. Pedro soltou o ar. Meu Deus, que mulher perigosa. É uma cobra? Completei por ele. Peguei o celular e parei a gravação. Eu tinha a voz dela, dizendo claramente. Afeta a mente. Psiquiatra. Mãe instável. Era ouro. Preciso ir àquele apartamento, Pedro. Agora, antes que eles sumam com as minhas coisas
Tem certeza? Pode ser uma armadilha. É uma armadilha. Mas eu preciso de uma coisa. Minha pasta de exames. Os laudos. O primeiro ultrassom estava na gaveta da minha mesa de cabeceira. Meia hora depois, Pedro me deixou na esquina da minha rua. Subi com o coração, batendo forte, digitei o novo código que tinha visto um entregador usar no dia anterior. Funcionou. Subi pelas escadas sem esperar o elevador. A porta do meu apartamento, do deles, estava trancada. Tentei minha chave antiga. Não servia, claro. Toquei a campainha. Arthur abriu. Ele parecia cansado, de mau humor. Ao me ver, sua expressão suavizou um pouco, vestindo uma máscara de preocupação. Laura, graças a Deus. Entra, por favor, vamos conversar. Não vou entrar. Vim buscar minhas coisas. Laura, por favor. O que aconteceu ontem foi um erro, um momento de estresse. Minha mãe e eu estávamos muito preocupados por causa da viagem. Você não estava bem. Eu estou com 4 meses de gravidez, Arthur. É normal não estar bem. Não é normal abandonar sua esposa grávida na estrada. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que antes eu achava atraente e que agora parecia falso. Chega, gritou a voz de Silvia de dentro. Deixa ela pegar as tralhas dela e ir embora. Não vamos discutir na porta. Arthur se afastou. Eu entrei. O apartamento cheirava a limpeza, a cloro. Limpo demais, como se quisessem apagar meus rastros. Minhas coisas, roupas, alguns livros estavam amontoadas em caixas de papelão perto da porta, nem se estavam fechadas com fita. Silvia estava no meio da sala, de braços cruzados, observando. Tá tudo aí. Confere se quiser. Não pegamos nada seu. O desprezo na última palavra me queimou. Abaixei-me diante das caixas. Roupas, sapatos, itens sem importância. Minha pasta com os documentos médicos não estava lá. Falta uma coisa, eu disse, levantando-me. Uma pasta azul da minha mesa de cabeceira. Arthur e Silvia se entreolharam rapidamente. Rápido demais. Não tinha nenhuma pasta, disse Arthur. Firme demais. Era com todos os meus exames, meu histórico médico. Talvez você a tenha jogado fora por acidente? Querida, interveio Silvia com uma voz doce que me deu náuseas. Com essa sua distração ultimamente. Levantei-me e fui direto para o nosso quarto. Nosso, agora deles. Ei, onde você vai? Protestou Arthur, me seguindo. Abri a gaveta da minha mesa de cabeceira. Vazia, limpa, como se nunca tivesse havido nada ali. Tava aqui, eu disse, apontando para a gaveta vazia. Estou te dizendo, não tinha nada, insistiu Arthur, me segurando pelo braço. Laura, é disso que estou falando. Você não tá bem. Está confundindo as coisas, esquecendo. Eu me soltei. O toque dele era repulsivo. O que vocês fizeram com meus exames? Nada, gritou Silvia da porta. Mas se você precisa tanto desses papéis, toma, aqui estão. Ela abriu sua bolsa cara e tirou uma pasta. Não a minha, azul, mas uma pasta de papelão marrom. Ela jogou para mim. A pasta caiu aos meus pés. Abaixei-me. Com um pressentimento que gelou meu sangue. Abri. Dentro havia alguns relatórios. Olhei para eles. Não eram exames de sangue ou ultrassons. Era um laudo psiquiátrico em meu nome, de uma clínica particular da qual eu nunca tinha ouvido falar, datado de 2 semanas antes. Nele, em termos técnicos e cruéis, eu era diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline com episódios psicóticos, agravado pela gravidez. Recomendava-se observação urgente e repouso absoluto, preferencialmente em ambiente controlado. No final, uma assinatura ilegível e um carimbo. Levantei o olhar. Os dois me encaravam. Arthur com uma falsa pena, Silvia com um sorriso triunfante mal disfarçado. Viu? Disse Arthur com uma voz suave e venenosa. É por isso que estávamos preocupados, meu amor. É por isso que queremos te ajudar. Isso explica tudo. Seus nervos, suas mudanças de humor, a cena de ontem na estrada. Você não está bem, Laura. Deixa a gente te ajudar. Eu apertava a pasta com tanta força que o papelão estalou. Não era apenas uma expulsão. Era uma armadilha profunda e bem planejada. Eles queriam me internar, me tirar a credibilidade, a liberdade e provavelmente, meu filho,
O frio dentro de mim se tornou absoluto. 0 grau, 0 dúvida. Entendo, eu disse. Minha voz soou neutra, distante, até para mim mesma. Você tá certo, eu não tô me sentindo bem. Fechei a pasta marrom, apertei-a contra o peito como se me agarrasse a ela. Eu preciso pensar um pouco, sozinha, em um lugar calmo. Silvia fez uma cara de falsa compaixão. Claro, filha, leve o tempo que precisar, mas não demore muito, pelo bem da criança. Sim, sussurrei, pelo bem da criança. Saí do quarto, passei pelas caixas com minhas coisas sem olhar para elas. Saí para o corredor. A porta se fechou atrás de mim, ouvi o clique da fechadura, desci as escadas, degrau por degrau, segurando no corrimão. Só quando cheguei à rua, sob o sol ofuscante de São Paulo, consegui respirar. Abri a pasta marrom, rasguei o laudo falso em 1000 pedaços e o joguei em uma lixeira. Não era disso que eu precisava. Precisava do que eles haviam roubado. Minha prova real, minha verdade. Mas agora eu tinha outra coisa. A prova da mentira deles, da sua maldade, calculada. E eu a tinha gravada. Pedro me buscou na esquina seguinte. Conseguiu? Ele perguntou. Quando entrei no carro, sim. Ele me mostrou seu celular. Havia uma foto tirada da janela do seu apartamento, com zoom, nítida. Silvia, na entrada do prédio, me entregando a pasta marrom. A data e a hora estavam marcadas. E você pegou o seu? Ele perguntou. Eles levaram. Mas me deram isso. Peguei o celular pré-pago e mostrei a ele a gravação da voz de Silvia. Depois olhei pela janela. Isso não é mais um divórcio, Pedro. É uma guerra. Ele sorriu, um gesto sem alegria. Então vamos garantir que você tenha as melhores armas, meu detetive. Vou me encontrar com ele hoje à tarde, em um lugar discreto, ótimo. E depois você precisa de uma advogada, não qualquer uma loba. Eu conheço uma. Enquanto ele dirigia de volta para sua casa, eu olhava para os pedaços do laudo psiquiátrico falso na lixeira, desaparecendo de vista. Eles achavam que tinham me rotulado, que tinham me desarmado. Estavam errados. Eles apenas me deram motivo para lutar. E eu não ia perder. Victor, meu ex-colega de faculdade, me esperava em um café discreto no Itaim Bibi. Ele usava óculos de aro de tartaruga e um blazer esportivo. Parecia um funcionário de escritório comum. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Não nos abraçamos. Laura, sinto muito que tenha chegado a isso. Não há tempo para isso, Victor. O que você tem? Ele tirou um envelope, pardo simples, e o deslizou pela mesa. Eu abri. Dentro havia fotos. Imagens nítidas, tiradas de longe, claras, cruéis. Arthur saindo de um hotel no centro. Ele não estava apenas de braços dados com uma jovem loira de sorriso fácil, Carolina, sua secretária. Em outra foto, eles jantavam em um restaurante aconchegante, as mãos se tocando sobre a mesa. Na terceira, ele comprava algo em uma joalheria. Ela experimentava um colar. Arthur sorria com um sorriso que eu não via nele há meses. As datas estavam no verso. Algumas tinham quase um ano, outras eram da semana passada. Enquanto eu vomitava no banheiro pela manhã, ele comprava joias para a amante. Não senti dor, apenas um vazio frio. E depois, uma certeza absoluta. Tem mais, disse Victor, baixando a voz. Há um apartamento no nome dela. Um estúdio no centro. Ele comprou há 8 meses. Usou o dinheiro de uma conta conjunta, suas economias. Um estúdio. Um ninho de amor com meu dinheiro. Preciso de cópias de tudo. Das fotos, dos documentos do apartamento, dos extratos bancários, já estão prontas. Em um pendrive está tudo aí. Ele colocou um pequeno chaveiro com uma porta USB na mesa. E mais uma coisa, a garota Carolina não é só uma secretária. O pai dela é sócio minoritário na empresa do Arthur. Um relacionamento conveniente, claro. Não era apenas um caso, era uma aliança. Arthur estava garantindo o apoio do pai, através da filha. Tudo era um cálculo, incluindo eu, incluindo essa criança. Éramos um obstáculo. Obrigada, Victor. Quanto eu te devo? Falamos depois. Primeiro vença, depois me pague.
Ele fez uma pausa. O que você vai fazer? Olhei para as fotos. Arthur rindo, beijando Carolina na entrada do prédio, vivendo uma vida paralela. Vou dar a eles exatamente o que eles querem, eu, disse, juntando as fotos e guardando-as na bolsa. Eles vão pensar que venceram. Cheguei ao apartamento de Pedro. Eu tinha um plano arriscado. Contei tudo a ele. Ele ouvia, empalidecendo. Isso é muito perigoso, Laura. Se algo der errado, tudo já deu errado, Pedro. Só resta consertar. Você me ajuda? Ele assentiu sem hesitar. O que você precisa? Que amanhã de manhã você chame uma ambulância e depois ligue para este número. Dei a ele um pedaço de papel com o nome e o telefone da advogada, Helena Vargas, a loba, como ele a chamou. Diga a ela que eu tenho toda a munição e que ela me espere. Na manhã seguinte, vesti um jeans velho e uma camiseta. Despentei o cabelo, não usei maquiagem. Olhei no espelho. Parecia frágil, quebrada, perfeita. Pedro ligou, disse que sua vizinha, uma mulher grávida, estava tendo um colapso nervoso, que estava delirando, que ele temia por sua segurança. A ambulância chegou em 10 minutos. 2 paramédicos, um homem e uma mulher, subiram. Eu estava sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, balançando, murmurando algo. Pedro os recebeu com uma expressão preocupada. Eu não sei o que ela tem. Começou a gritar, a dizer coisas sem nexo. Ela tá com 4 meses de gravidez. A paramédica se aproximou com uma voz calmante. Senhora, qual o seu nome? O que aconteceu? Eu a olhei com os olhos arregalados. Aranhas. Sussurrei, rouca. Elas estão saindo das paredes. Querem levar meu bebê. Foi ele quem as mandou. Ele e a mãe dele. Com seus olhos de serpente. Os paramédicos se entreolharam. Pedro fingiu horror. Ela está assim desde ontem, à noite. Não reconhece ninguém, nem a mim. Vamos levar lá ao hospital para que um psiquiatra a examine. Para o bem dela e do bebê, eles me ajudaram a levantar. Eu não resisti. Fui docilmente entre eles, murmurando sobre aranhas e cobras. Pedro pegou meu casaco e minha bolsa, onde o pendrive estava escondido. Vou atrás de vocês no meu carro, ele disse a eles. Na ambulância, fechei os olhos. Não foi difícil fingir exaustão. Eu estava exausta. A atuação era apenas a ponta do iceberg do meu cansaço real. Na emergência do Hospital das Clínicas, fui colocada em uma maca em um canto tranquilo. O enfermeiro anotou meus dados. Dei um nome e sobrenome falsos. De um documento falso que Pedro conseguiu, sabe-se lá como, mas dei meu número de CPF verdadeiro. Isso era importante. Para registrar minha internação, a psiquiatra de plantão veio. Uma mulher jovem com olhos cansados. Pode me dizer o que está acontecendo com você, senhora? Estou com medo, eu disse. E as lágrimas rolaram, de verdade, porque de repente todo o medo, a raiva e a traição vieram à tona. Meu marido e minha sogra querem tirar meu bebê de mim. Dizem que sou louca. Eles falsificaram documentos. Querem me internar. A psiquiatra me observava, fazendo anotações. Falsificaram documentos, um diagnóstico que não é meu. Querem tirar minha casa, meu dinheiro e meu filho. Segurei desesperadamente a mão dela. Por favor, não me deixe sozinha. Não ligue para eles, por favor. Ela olhou nos meus olhos, procurando sinais de delírio. Mostrei a ela apenas medo puro, desespero real. Minha história, embora inacreditável, soava específica demais para ser invenção. Vamos fazer alguns exames e te manter em observação. Não vou ligar para ninguém sem sua permissão. Acalme-se. Pelo bem do bebê, tente descansar. Recebi um quarto particular, pequeno, branco, sem personalidade. A porta não era trancada. Um quarto de observação. Quando a enfermeira saiu, comecei a esperar. Verifiquei minha bolsa. O pendrive estava lá e o celular pré-pago de Pedro. O sinal era fraco, mas existia. Mandei um SMS para o número que Pedro me deu, de Helena Vargas, advogada. Sou Laura Almeida, indicada por Pedro. Fui internada no HC sob observação psiquiátrica. É uma estratégia.
Tenho provas de adultério, falsificação médica e desvio de fundos. Preciso ver. Lá com urgência. A resposta chegou em 5 minutos. Amanhã às 11. Visita da advogada. Aguente, firma. Aguentar firme. Essa era a chave. Aguentar firme e observar. Pedro veio à noite, trouxe roupas limpas e algo para comer. Falamos em voz baixa. Helena vem amanhã. Ela é a melhor, não tem medo de nada. Ele fez uma pausa. Uma coisa aconteceu, Laura. Ok. Depois que a ambulância te levou, voltei para sua rua para observar. Havia um caminhão de mudanças na frente do seu prédio. Sua voz era séria. Sua sogra, Silvia, estava supervisionando. Eles estavam tirando móveis, seus móveis. O sofá, a mesa de jantar, as luminárias. Tudo estava sendo carregado no caminhão. O vazio frio dentro de mim se expandiu. Não bastava me expulsar. Eles queriam me apagar e deixar o ninho limpo para o próximo passarinho, para Carolina. Eles levaram tudo? Não tudo. O que parecia valioso ou era claramente seu. Eu vi levarem os quadros, o tapete da sala, até o seu piano. Laura, o piano, um pequeno piano vertical que comprei com meu primeiro salário. Minha única herança da minha avó, que era professora de música. Para onde levaram não consegui seguir. Mas ele baixou ainda mais a voz. Eu tirei fotos. Com zoom, dá pra ver Silvia apontando, dando ordens. E dá pra ver a placa do caminhão. Deitada na cama com lençol branco até o queixo, senti que o sorriso que apareceu nos meus lábios foi o mais amargo da minha vida. Perfeito, sussurrei. Furto e apropriação indébita de bens conjugais. Adiciona isso ao dossiê, Pedro. Pega as fotos. Helena vai querer vê-las. Ele assentiu, mas seu olhar estava cheio de preocupação. Isso está ficando muito feio, Laura. Você aqui no hospital e ele saqueando sua vida, não a minha vida. Corrigi, olhando pela janela para o céu cinzento de São Paulo. Apenas a minha vida antiga. Podem ficar com ela. Tô indo atrás de uma nova. E vou fazer luz pagar por cada cadeira, cada prato, cada lustre de cristal que levaram. Pedro foi embora ao anoitecer, prometendo voltar no dia seguinte com Helena. A noite no hospital foi longa. Os sons dos corredores, os sussurros, o choro de algum outro paciente. Eu não dormi. Repassava o plano em minha mente. As fotos de Victor, o laudo falso. A gravação de Silvia. As fotos da mudança. Era um quebra-cabeça sinistro, mas todas as peças se encaixavam. Elas mostravam um padrão. Perseguição, manipulação, roubo. Eles achavam que me encurralaram. Internada, desacreditada, roubada, louca, instável, que abandonou o lar. Mas a louca ia entrar com um pedido de divórcio com uma montanha de provas. A instável ia exigir cada centavo dos bens comuns. E a que abandonou o lar ia garantir que eles não tivessem nenhum tijolo para se esconder. No dia seguinte, pontualmente às 11, uma mulher entrou no meu quarto. Alta, na casa dos 40, com um terninho impecável, cabelos platinados curtos presos em um rabo de cavalo severo. Nas mãos, uma pasta de couro. Seus olhos azuis, gelados, me escanearam instantaneamente. Laura Almeida. Sou Helena Vargas. Pedro me pôs a par. Ela me entregou um cartão de visita e depois fechou a porta do quarto. Ele disse que isso é uma estratégia. Espero que seja uma boa, porque uma internação voluntária na psiquiatria, mesmo que fingida, é um risco enorme. Era a única maneira de eles me deixarem em paz e de fazer o plano deles de me declarar louca se voltar contra eles. Eu disse, sentando-me na cama. Falei de forma clara, direta, sem hesitação. Eu tenho provas. Meu marido, Arthur Rocha, me abandonou grávida na estrada, trocou as fechaduras do nosso apartamento, falsificou um laudo psiquiátrico para me desacreditar. Ele tem uma amante, Carolina Siqueira, filha de um sócio da empresa dele. Ele usou nosso dinheiro para comprar um apartamento para ela. E ontem, enquanto eu estava aqui, minha sogra esvaziou o nosso apartamento de todos os bens comuns. Tenho fotos da mudança. Helena não piscou.
Abriu a pasta, tirou um bloco de notas e uma caneta cara. Mostrei-me. Entreguei o pendrive. Ela tinha um pequeno notebook. Abriu, inseriu o pendrive e começou a ver as fotos de Arthur e Carolina. Os extratos bancários, as fotos da mudança enviadas por Pedro. Ouviu a gravação de Silvia. Quando terminou, fechou o notebook. Seus lábios finos se curvaram no que quase era um sorriso. Isso não é um caso de divórcio, Seira Almeida. Isso é um caso criminal. Violência psicológica, falsificação de documento público, apropriação indébita, possível fraude. E a mudança é crime flagrante. Ela fez uma pausa, cravando seus olhos azuis em mim. O que você quer? Dinheiro, apartamento, a guarda? Eu quero tudo, eu disse. E minha voz não vacilou. Quero apartamento, metade de tudo, mais uma indenização por danos morais. Quero a guarda total e quero que ele e a mãe dele respondam na justiça. Quero que as pessoas saibam quem eles são. Helena assentiu lentamente. Era o aceno de uma profissional que vê um caso suculento com todas as cartas para vencer. Excelente. Então faremos o seguinte. Você fica aqui mais alguns dias. Haja de forma cooperativa, lúcida, mas deprimida. Deixe que eles pensem que o plano deles está funcionando. Enquanto isso, eu entro com um pedido de divórcio em caráter de urgência, com medidas protetivas. Vamos incluir uma ordem de restrição para Arthur e a mãe dele. E um pedido de arresto preventivo de suas contas e bens, com base no risco de ocultação de patrimônio. Com essas fotos da mudança, o juiz não terá dúvidas. Ordem de restrição, perguntei, surpresa. Para eles, de você e, acima de tudo, do domicílio conjugal. A partir do momento da notificação, eles não poderão se aproximar nem de você nem do apartamento. E, se levaram algo, terão que devolver tudo. Ela fez uma pausa. E mais uma coisa, com esse diagnóstico falso, podemos até entrar com uma denúncia por comunicação falsa de crime. Isso é muito sério. Faça, eu disse sem hesitar. Será difícil, sujo. Eles vão lavar toda a roupa suja. Vão dizer que você é uma mãe instável, uma esposa desequilibrada. Eu tenho provas, Helena. Eles só têm mentiras. Ela juntou suas coisas. Levantou-se. Ótimo. Então a luta. Passo aqui amanhã com os papéis para você assinar e relaxe. Pelo menos uma vez, deixe que os outros façam o trabalho sujo por você. Eu sou paga para isso. Helena saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e determinação. Recostei-me no travesseiro. Pela primeira vez em semanas, senti que podia respirar. Eu não estava sozinha. Tinha um exército de uma mulher só, mas era um exército de primeira classe. Um detetive, um vizinho leal e uma advogada. Ah, Luba! Olhei pela janela. São Paulo continuava a mesma, cinza e barulhenta. Minha cidade, minha casa, da qual tentaram me expulsar, mas eu não iria embora. Eu ficaria, e os exilados seriam eles. Sorri, um sorriso seco e sem alegria. O jogo estava apenas começando e eu tinha as melhores cartas. Eles tinham apenas um as sujo na manga e estavam prestes a jogá-lo. Eu estava pronta. Os dias no hospital se arrastaram. Eu era uma atriz em um palco branco e estéril. Demonstrava uma melhora calculada, mais calma, mais lúcida, mas com uma tristeza de fundo que convencia os psiquiatras. Estado depressivo reativo, em meio a estresse pós-traumático, escreveram no meu prontuário. Não era. Mentira. Eu apenas omitia que o trauma tinha nome e sobrenome. Arthur e Silvia. Helena vinha todos os dias, sempre por pouco tempo, sempre eficiente. Trouxe os papéis. Assinei o pedido de divórcio por abandono de lar, adultério e risco ao patrimônio. Assinei o pedido de medidas protetivas. No dia seguinte, um oficial de justiça notificaria Arthur. Mal podia esperar para ver a cara dele. Foi na lanchonete do hospital, onde me permitiam descer por 1 hora por dia, que a encontrei. Eu estava sentada sozinha, olhando para um chá que não queria beber, quando uma garota se aproximou. Jovem, 20 e poucos anos, com cabelos muito pretos e uma juba de cachos selvagens.
Usava jeans justo e uma jaqueta de couro e se movia com uma energia nervosa. Seus grandes olhos escuros me examinaram. É você? A Laura? Sua voz era rouca, como se tivesse chorado ou gritado muito. Olhei para ela, sem reconhecê-la. Sim. E você? Sofia. Sofia Siqueira. O sobrenome me atingiu como um martelo. Siqueira. Como de Carolina a amante, a irmã. Instintivamente fiquei na defensiva. O que ela queria? Me ameaçar? Me gravar? Não quero problemas, eu disse, me levantando. Minha voz soou mais fraca do que eu queria. Nem eu, disse ela rapidamente, levantando as mãos. Por favor, senta. Eu só preciso falar com alguém que entenda. Entenda o quê? Ela olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Depois baixou a voz quase a um sussurro. O jeito do Arthur Rocha. Sentei-me lentamente. Ela sentou-se à minha frente. Suas mãos mexiam em um maço de cigarros fechado. O que você sabe sobre o Arthur? Perguntei friamente. Que ele é um canalha de primeira. A palavra saiu com uma raiva tão contida que me surpreendeu. E que minha irmã é uma idiota ingênua, ou uma alpinista social, ou os dois. Não disse nada, apenas a observei. A raiva dela parecia genuína, dirigida não a mim, mas a outra coisa, ou pessoa. A Carol acha que ele é o amor da vida dela, continuou ela com amargura. Que ele vai largar a esposa louca e desequilibrada e se casar com ela. Que meu pai está adorando, porque assim eles unem a família com os negócios. É tudo mentira. E por que você está me contando isso? Perguntei, desconfiada. Ela olhou nos meus olhos. E então eu vi algo que reconheci instantaneamente. Medo e determinação. Porque eu tô grávida, de 3 meses. O ar me faltou. A lanchonete, o zumbido das vozes, tudo ficou embaçado. Só existia o rosto pálido daquela garota e suas palavras pairando entre nós. Do Arthur, consegui dizer. Ela sentiu secamente. Havia lágrimas de raiva em seus olhos. Foi uma idiotice. Uma noite, há alguns meses, ele e a Carol tinham brigado. Ele estava bêbado, deprimido. Eu era a irmã mais nova e boba que sempre o achou irresistível. Ela cuspiu as palavras como se fossem veneno. Uma vez, só uma, e aqui está. Ela apontou para a barriga ainda lisa sob a jaqueta. Eu contei a ele há 2 meses. Ele ficou pálido, me deu dinheiro para resolver o problema. Eu disse que não, que queria ter o bebê. Então ele mudou. Disse que eu era louca, obsessiva. Que se eu dissesse alguma coisa, ele destruiria minha vida e a da minha família. Que ninguém acreditaria em mim. Que você, ela olhou para mim, que você já não estava bem e que comigo seria a mesma coisa. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com um clique sinistro. A mesma tática, declarar louca qualquer mulher que ficasse em seu caminho. Sua irmã sabe? Claro que não, exclamou ela em um grito quase sufocado. Ela me vê como a irmãzinha boba dela. Se ela souber, me mata. E meu pai, meu Deus, meu pai o adora. Arthur é o genro perfeito dele. Ela esfregou o rosto. Vim ao hospital para fazer exames para o bebê e te vi no corredor. Li seu nome na pulseira e percebi que era você, a esposa louca. Eu não sou louca, eu disse simplesmente. Eu sei, ela sussurrou. Agora eu sei. Porque ele tá tentando fazer a mesma coisa comigo. Me isolar, me desacreditar. Ele tem um laudo de um psicólogo que ele pagou, dizendo que sou histérica e que estou inventando tudo. Seus dedos se fecharam em punhos. O que eu faço, Laura? Não tenho dinheiro. Minha família tá do lado dele. Ele me ameaçou. Olhei para ela, para aquela garota assustada e grávida, presa na mesma teia que eu. Ela não era minha amiga, mas talvez fosse uma arma. Uma arma que ele não esperava. Você quer que ele pare de te ameaçar? Perguntei, baixando a voz. Ela assentiu desesperadamente. Então me ajude e eu te ajudo. Como? O Arthur vai ter problemas. Grandes problemas legais. Se você estiver do meu lado, se testemunhar, ele não vai poder te tocar.
e sua família vai ver quem ele realmente é. Seus olhos escuros brilharam com uma esperança selvagem. Testemunhar contra ele no tribunal, se for preciso, mas primeiro fora dele. Meu cérebro trabalhava a toda velocidade. Você tem provas, mensagens, e-mails, algo de quando ele te deu o dinheiro? Sim. Tenho as transferências bancárias para uma conta que abri no meu nome. E uma mensagem no WhatsApp onde ele me pede para resolver o problema. Guardei tudo por precaução. Um sorriso lento apareceu nos meus lábios. Ela também era mais esperta do que ele pensava. Guarde-os bem e me escute. Hoje à noite, por volta das 6, na Rua Oscar Freire, tem um café, o Santo Grão. Sua irmã Carolina adora ir lá às quintas depois do trabalho. Ela sempre senta numa mesa no fundo, perto da janela. Sofia me olhava, confusa. Sim, é verdade. E sua sogra, minha ex-sogra, Silvia, faz compras no Empório Santa Maria, que fica ali perto às quintas. Ela sempre passa por volta das 6h15 para comprar o queijo caro dela. A compreensão começou a surgir em seu rosto. Você quer que elas se encontrem? Eu quero que você leve a Carolina a esse café hoje. Converse com ela. Diga que está preocupada comigo, que me viu no hospital, que sou uma pobre coitada, enlouquecida, dizendo coisas horríveis sobre o Arthur. Que você tem medo por ela, qualquer coisa, mas garanta que vocês estejam naquela mesa às 6h30. É a Silvia, ela vai passar, vai ver você e a Carolina e vai se aproximar, porque Silvia não consegue perder uma oportunidade de comandar, de controlar. E então, você só vai precisar fazer uma pergunta. Uma? Que pergunta? Perguntou Sofia, prendendo a respiração. Você vai olhar para a Silvia com toda a inocência que conseguir fingir e dizer: Dona Silvia, é verdade que o Arthur comprou um apartamento para minha irmã? É? Que eu vi uns documentos e achei estranho ele usar o dinheiro da esposa pra... Isso. Sofia empalideceu. Meu Deus. Ela vai surtar. Exatamente. E a Carolina vai começar a se defender. E você vai se afastar e deixar as duas se devorarem. E vai gravar tudo no celular, de longe, mas de forma que dê para ouvir. Isso é muito arriscado. Mais arriscado que o Arthur destruir sua vida antes do seu filho nascer? Eu disse, e minha voz soou implacável. Escolha, Sofia. Continuar sendo vítima dele, ou cravar uma faca no único lugar que o machuca, o orgulho dele. Ela ficou em silêncio por um longo minuto, respirando fundo. Depois assentiu com determinação. Eu vou fazer. E você o que vai fazer? Eu tenho minha própria batalha. Mas se você fizer isso, a sua guerra estará metade vencida. Prometo que quando tudo isso explodir, Helena Vargas, minha advogada, vai te proteger. Ela vai comer o Arthur e o seu pai no café da manhã. Sofia sorriu, trêmula, ok. Hoje, 18h30, no Santo Grão. Ela se levantou e saiu rapidamente. Os cachos pretos balançando como uma bandeira de rebelião. Naquela noite, Helena veio me ver com notícias. Sua expressão era de satisfação, contida como a de um gato que acaba de pegar um pássaro gordo. Tem uma coisa, disse ela, tirando o notebook. Movimentação nas contas conjuntas. Arthur não apenas usou suas economias no apartamento da amante. Ele tem transferido dinheiro discretamente para uma conta em um paraíso fiscal no Caribe. Nos últimos 8 meses, quase 700 mil. 700 mil reais, nossas economias. O dinheiro para o quarto do bebê, para uma possível licença maternidade mais longa para o futuro, isso é rastreável. É uma conta dele em nome de uma empresa de fachada, mas a assinatura autorizada é a dele. E a transferência foi feita da conta conjunta de vocês. É desvio puro. Com isso, você não pede apenas metade do que sobrou. Você pede a devolução de tudo isso, mais juros, mais danos, e o juiz pode até congelar todos os ativos dele. Ela fechou o notebook. Já entrei com o pedido de medidas protetivas. O oficial de justiça notificará Arthur amanhã de manhã no escritório dele, para que todos saibam. Perfeito, sussurrei. Tudo estava se movendo mais rápido do que eu esperava. E você? Alguma novidade? Perguntou Helena.
me observando com seus olhos de falcão. Pequenas, eu disse. Hoje à noite, por volta das 18h30, no Café Santo Grão, na Oscar Freire, pode ter acontecido um pequeno espetáculo. Uma briga entre Silvia Rocha e Carolina Siqueira. Com sorte, com testemunhas e uma gravação. Helena ergueu uma sobrancelha, impressionada. Como você conseguiu isso? Tive uma pequena ajuda de uma aliada inesperada, não entrei em detalhes. Se tudo der certo, teremos mais uma prova da vida dupla de Arthur e do caráter agressivo da mãe dele para a ordem de restrição. Você é mais fria do que parece, Laura. Gosto disso, disse Helena. Desta vez, o sorriso dela era genuíno. Me liga hoje à noite. Aconteça o que acontecer naquele café. Helena saiu. Fiquei no meu quarto, olhando para o relógio. As horas se arrastavam. Às 18h20, não conseguia ficar parada. Liguei para Pedro. Pode fazer uma coisa para mim? Perguntei. Qualquer coisa. Vá ao Café Santo Grão. Agora. Sente-se em uma mesa discreta e observe. Não interfira. Apenas observe. E se puder, grave com o celular o que acontecer. Uma reunião de família muito animada. Pedro não fez mais perguntas. Meia hora depois, meu celular pré-pago vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Curta. Estamos aqui dentro. Ela está aqui. A Silvia acabou de passar na janela, nos viu? Tá vindo, reza por mim. Eu não rezei. Apenas esperei. Com o coração batendo no peito como um pássaro em uma gaiola. Às 19h05, o celular vibrou de novo. Desta vez era Pedro. Uma mensagem. Meu Deus, foi épico. Enviando o vídeo. 1 minuto depois, um arquivo de vídeo chegou. Abri, baixando o som. A qualidade não era ótima. Filmado de longe, por trás de plantas. Mas a cena era clara. A mesa no fundo. Carolina, a loira, impecável, com uma expressão de surpresa, aborrecimento. Sofia ao lado dela, com cara de cordeiro sacrificial, e Silvia parada na frente delas, com sua bolsa cara no braço e o rosto vermelho de raiva. Ouvia-se fragmentos de vozes por cima do barulho do café pontual que você está fazendo aqui com essa? Era a voz aguda de Silvia. Nada. Só um café, defendia-se Carolina. Então, Sofia, com uma voz clara e doce, como se perguntasse as horas, disse: Dona Silvia, é verdade que o Arthur comprou um apartamento para minha irmã? É, que eu vi uns documentos e achei estranho ele usar o dinheiro da esposa pra isso. Houve um segundo de silêncio. Então, o rosto de Silvia se transformou em uma máscara de pura fúria. O que você disse, sua pirralha? Seu grito atravessou até a má qualidade do áudio. Como ousa mentir? Aquele apartamento é um investimento. E você, Carolina, o que tá ouvindo essa moleca? Com certeza ela tá mancomunada com aquela louca da Laura. Não ouse falar assim da minha irmã, protestou Carolina, levantando-se. E quem é você para protestar? Uma qualquer que dorme com um homem casado? Acha que vai conseguir alguma coisa? Você é só um caso barato do meu filho. E se pensa que vai tirar um centavo dele, tá muito enganada. Cala a boca, sua velha, gritou Carolina. O Arthur me ama. A mim! E aquele apartamento é meu. E ele vai largar a esposa louca dele. E tudo vai ser meu. O dinheiro dele, a casa dele, tudo. Triple A. O grito de Silvia foi histérico. Não vai ser nada seu. Eu arranco seus olhos antes que você toque num real da minha família. O vídeo mostrava Silvia se lançando sobre Carolina, com as unhas em riste. Os cabelos de Carolina voavam enquanto Silvia a puxava pelos fios. Mesas vizinhas se afastavam. Um garçom tentava intervir. Sofia se afastava com o celular na mão, apontado para a briga. Seu rosto, mal distinguível, não expressava medo. Expressava uma satisfação feroz e contida. O vídeo terminava abruptamente quando alguém tapou a câmera. 1 minuto depois, outra mensagem de Pedro. As duas foram levadas pela polícia. Sofia sumiu. O café é um campo de batalha. Peguei um caco de porcelana de lembrança. E então, uma mensagem de Sofia. Funcionou. Tenho a gravação. Carol não fala. Comigo. Silvia vai me matar.
Não me arrependo. Coloquei o celular na cama e fechei os olhos. Da janela do meu quarto de hospital, vi as luzes de São Paulo brilhando na noite. E em algum lugar da cidade, minha sogra e a amante do meu marido estavam em uma delegacia, acusando-se mutuamente de agressão. Em algum lugar, meu marido estava recebendo aquela ligação. A ligação que destruiria sua fachada perfeita. Sorri no escuro. O primeiro ato da minha vingança estava completo. E o escândalo estava apenas começando. Amanhã, quando o oficial de justiça chegasse ao escritório dele com os documentos do divórcio, Arthur encontraria seu mundo já em chamas. E eu, da minha cela branca de hospital, havia acendido o pavio. Amanhã seria um dia interessante. Helena me buscou no hospital 2 dias depois. Ela estava impecável em um terno creme que parecia uma armadura. Entregou-me um envelope. As medidas protetivas entraram em vigor. Ordem de restrição de 500 metros. Devolução imediata de todos os bens retirados do domicílio conjugal. E congelamento das contas pessoais e da empresa dele até a conclusão de uma auditoria. Um sorriso afiado apareceu em seus lábios. A notificação no escritório dele foi espetacular. Segundo minha fonte, ele quebrou o celular e gritou com o oficial de justiça. O andar inteiro ouviu. Acomodei-me no banco de seu carro, um Audi silencioso. Senti uma satisfação fria e distante. E o café? A polícia? As duas foram liberadas com acusações menores de perturbação da ordem. Mas gravação da sua amiga Sofia é ouro puro. Mostra Silvia iniciando a agressão física e Carolina admitindo o relacionamento e o apartamento. É prova admissível. E o escândalo já está se espalhando como ondas na água. Os pais da Carolina estão furiosos. A sociedade do seu marido com o pai da Carolina está por um fio. Perfeito. Sussurrei, olhando pela janela. São Paulo passava indiferente. E meu apartamento? A fechadura ainda está trocada. Sim, mas está sob arresto judicial. Nem ele, nem a mãe dele podem entrar. E um chaveiro contratado pelo tribunal vai trocar a fechadura amanhã e te entregar as chaves. Os móveis estão em um depósito. Eles terão que devolvê-los, mas vai levar um tempo. Você não poderá voltar para lá por enquanto. Eu não queria voltar. Aquele lugar era agora apenas o palco de traições. Tenho onde ficar, eu disse. Helena me olhou de soslaio enquanto dirigia. O vizinho. Pedro. Ele é um amigo? Nada mais. Por enquanto, disse ela. Não era uma pergunta. Ele é útil. Mantenha-o por perto. Mas não relaxe. As coisas vão ficar muito feias agora. Arthur perdeu a reputação, o dinheiro e provavelmente a amante. Um homem encurralado assim é perigoso. Oi, Zay. Ela me deixou na entrada do prédio de Pedro. Ele me esperava com uma sacola de compras. Ao me ver, sorriu calmamente. Bem-vinda de volta. A esta casa, quero dizer, o apartamento dele cheirava a comida fresca. Ele havia preparado um quarto para mim, não de hóspedes, mas um maior, com uma escrivaninha. Comprou algumas coisas, roupas confortáveis, produtos de higiene, um par de livros. Não podia deixar você viver com uma mala só, disse ele, quase se desculpando. Pedro, eu não te mereço. Merece sim. Ninguém faz estrogonofe caseiro para mim. E você faz. É um investimento. O tom dele era leve, mas seu olhar era sério. Helena me contou sobre as contas no Caribe. Ele é um animal e está ferido. E ele vai atacar. Por isso, você não pode ficar sozinha. Eu trabalho de casa. Estarei aqui. Eu não discuti. Na verdade, a presença dele era um alívio. Eu estava em um casulo seguro. No dia seguinte, segui o conselho de Helena. Sentei-me no notebook que Pedro me emprestou e criei uma nova conta anônima em uma rede social. Sem meu nome, verdadeiro, sem foto. Um perfil chamado Mulher Invisível. E eu escrevi tudo, desde o início. O abandono no posto de gasolina, a fechadura trocada, o diagnóstico falso, as fotos do adultério sem rostos reconhecíveis, mas claras, a movimentação de dinheiro para o paraíso fiscal.
Mencionei até anonimamente a briga no café chique entre a sogra e a amante. Não usei nomes completos, mas dei detalhes suficientes. Um alto executivo de São Paulo, uma empresa familiar, uma clínica particular conhecida. As pessoas que conheciam Arthur, Silvia, Carolina entenderiam instantaneamente. O post era longo, detalhado, comovente e absolutamente verdadeiro. Publiquei e depois usei contas falsas para compartilhá-lo em fóruns, grupos de vizinhos do bairro, comunidades de mulheres. Não fiz isso do meu IP. Pedro me ajudou com isso, com uma expressão técnica tão concentrada que quase me fez rir. O efeito foi lento, mas implacável. Em algumas horas, os comentários começaram a aparecer. Apoio, indignação. É aquele A da empresa R, filhos. Que sogra, hein? Força, mulher invisível, você consegue. Depois, mensagens privadas. Mulheres contando histórias parecidas. Alguém que alegava trabalhar na clínica onde meu diagnóstico foi forjado, expressando seu horror. O boato se espalhou como uma mancha de óleo. À tarde, o telefone fixo de Pedro tocou. Ele atendeu. Era o porteiro. Seu Pedro, tem um senhor aqui, um tal de Arthur Rocha. Diz que é marido da sua hóspede. Ele está muito agitado. Diz que precisa subir. Pedro olhou para mim. Assenti calmamente. Eu esperava por essa visita. Eu a provoquei. Pode deixar subir, disse Pedro ao porteiro. Depois, baixinho para mim. Tem certeza? Absoluta. Coloca o celular para gravar em algum lugar que ele não veja. Ele colocou o celular em uma prateleira alta, entre livros, com a câmera apontada para a porta de entrada. Depois, ficou atrás de mim como um guarda-costas silencioso. As batidas na porta foram fortes, furiosas. Pedro abriu. Arthur estava no limiar. Parecia ter envelhecido 10 anos. A gravata torta, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados. Cheirava suor e desespero. Onde ela está? Ele rosnou, tentando entrar. Pedro bloqueou o caminho, firme, mas calmo. O senhor só entra se acalmar, senhor Rocha? Não queremos problemas aqui. Problemas, berrou Arthur, empurrando Pedro e entrando. E o que é isso? Ele apontou para mim, sentada no sofá. Seu olhar era como um punhal. Expor nossa vida pessoal na internet, me difamar, destruir minha vida. Isso não é problema? Psicopata. Levantei-me lentamente. Usava leggings e um suéter largo de Pedro. Senti-me vulnerável, mas não demonstrei. Eu não usei nomes, Arthur. Apenas contei a verdade. Se as pessoas te reconhecem, o problema é seu. Porque você vivia uma mentira. Mentira! Ele cuspiu, dando um passo em minha direção. Pedro se moveu, ficando ao meu lado. Você é louca! Olha o que está fazendo. Colocou minha mãe contra mim, fez a Carolina me largar, congelou minhas contas. Meu próprio sogro me ligou para desfazer a sociedade. Aí estava. O dano real, o econômico. O único que realmente o importava. Seu sogro é um homem inteligente. Ele não quer se envolver com fraudadores. Eu disse com calma. Cada palavra era um prego em seu caixão. Ele riu, um som feio. Aquele dinheiro era meu. Meu, eu ganhei, era nosso. E você o usou para comprar um apartamento para sua amante. Isso se chama desvio. Sua própria advogada deveria ter te dito isso. Você não tem provas. Ele bufou, mas sua confiança era falsa. Ele sabia que eu tinha... Eu tenho. E o juiz também. E logo toda São Paulo vai ver. É melhor você ir embora, Arthur. Você tem uma ordem de restrição. Está a menos de 500 metros de mim. Dane-se a ordem, ele gritou. E de repente, sua raiva se quebrou. Seu rosto se contorceu em algo parecido com choro, mas sem lágrimas. Era pura fúria, impotente. O que você quer, Laura? Dinheiro ou apartamento? Pega. Mas para com esse post. Apaga. Diz a todo mundo que é mentira. Não é mentira. E daí ele berrou. E de repente se lançou em minha direção. Pedro segurou pelo braço. Mas Arthur estava mais forte com o desespero. Ele me agarrou pelos ombros, me sacudindo. Você vai calar a boca. Vai calar a boca
ou eu juro que... E o que, Arthur? Perguntei, sem vacilar, olhando nos olhos. O que você vai fazer? Me bater? Como bateu na Carolina no café? Ou vai forjar outro laudo? Ou me abandonar em outra estrada? Seus truques acabaram. Sua respiração era como um fole. Eu sentia o cheiro de café velho e medo em seu hálito. Você está carregando meu filho, ele sussurrou a voz venenosa. Você nunca vai se livrar de mim. Nunca. Vou lutar pela guarda e vou provar que você é uma mãe instável, uma mentirosa, uma histérica. Vou tirar essa criança de você e você vai acabar sozinha em um hospício, como merece. Aí estava a ameaça real, a que sempre esteve sob a superfície. Tirar meu filho de mim. Deixei o silêncio durar um segundo, o segundo perfeito para que suas palavras, suas ameaças criminosas, fossem gravadas com clareza absoluta pelo celular, escondido. Terminou, Arthur? Eu disse com uma calma gélida. Saia daqui, agora. Ou eu chamo a polícia. E adicionamos violação de medida protetiva e ameaça à sua lista. Vamos ver que juiz vai gostar disso ao decidir sobre a guarda. Então ele me soltou, como se tivesse se queimado. Cambaleou para trás. Olhou para mim com um ódio tão puro e absoluto que por um segundo senti um calafrio. Mas não era medo, era nojo. Isso não vai ficar assim. Ele sibilou, apontando para mim com um dedo trêmulo. Isso não vai ficar assim, eu juro. Ele se virou e saiu, batendo a porta com tanta força que o batente tremeu. O silêncio que ele deixou era pesado. Pedro foi até a porta e a trancou com a corrente. Depois foi até a prateleira e parou a gravação. Reproduziu. As vozes eram nítidas, claras. A ameaça dele de tirar meu filho. Sua admissão silenciosa de tudo. Perfeito, disse Pedro, a voz tensa. Mas Laura, ele é perigoso. Ele está no limite. Eu sei. É por isso que precisávamos disso. Apontei para o celular. Manda para a Helena, agora mesmo. E depois atualiza meu post. Coloca o nome completo dele. O da Silvia. O da Carolina. E o nome da empresa. Pedro me olhou, alarmado. Tem certeza? Isso é guerra total. Estou terminando a guerra, eu disse. Não tem mais volta. Ele escolheu ameaçar meu filho. Agora eu escolho queimar o mundo dele até o chão. Faz. Pedro assentiu. Não concordava, mas confiava em mim. Ele enviou o arquivo de áudio para Helena e depois, com alguns cliques, editou o post da mulher invisível. Onde antes estava a, agora estava Arthur Rocha. Onde estava a sogra, Silvia Rocha. E onde estava a amante, Carolina Siqueira, secretária de sua empresa e filha de Felipe Siqueira, sócio da Rocha Filhos. Ele clicou em publicar. O efeito foi instantâneo, como jogar um fósforo em um rio de gasolina. Em minutos, os comentários se multiplicaram. As pessoas começaram a marcar a empresa, a procurar fotos de Arthur, a encontrar o perfil de Carolina nas redes sociais e a bombardeá-la com perguntas. O escândalo deixou de ser um boato e se tornou notícia. 1 hora depois, Helena ligou. Acabei de receber o áudio. É inacreditável, inadmissível. Vou anexar isso ao pedido de guarda provisória. Com isso, ele não chega nem perto de você. Ela fez uma pausa e eu vi seu post. Você ateou fogo no barril de pólvora. A imprensa já está me ligando. Alguns veículos querem sua história. Não vou aparecer, cortei. Ainda não. Mas você pode dar declarações em meu nome. Com os nomes, com os fatos, com o processo aberto, é o que faremos, disse Helena. E havia uma admiração genuína em sua voz. Arthur está encurralado. Um animal encurralado é imprevisível, mas também comete erros. Continue assim e não saia da casa do Pedro. Entendido? Desliguei e fui até a janela. A rua estava calma, mas em algum lugar da cidade, o telefone de Arthur não parava de tocar. Seus clientes, seus amigos, seus parentes. Seu mundo perfeito de mentiras desmoronando, tijolo por tijolo, diante de seus olhos. Pedro me trouxe uma xícara de chá
E agora? Ele perguntou. Agora, eu disse, segurando a xícara quente, esperamos e assistimos tudo queimar. A sala das 5 Queiravara de família e sucessões de São Paulo cheirava poeira, madeira, velha e ansiedade. Eu estava sentada ao lado de Helena, usando um vestido azul marinho simples que me dava uma aparência de calma que eu não sentia. Do outro lado, em outra mesa, estavam Arthur e seu advogado, um homem grisalho com uma expressão de eterno descontentamento. A poucos metros, na primeira fila, Silvia me fuzilava com o olhar. Puro veneno. O juiz, um homem na casa dos 50, de óculos e ar cansado, abriu a audiência sobre as medidas provisórias de divórcio e guarda. Meritíssimo, começou o advogado de Arthur, levantando-se com uma solenidade inadequada. Estamos aqui hoje por causa da triste situação de um casamento em ruínas, mas acima de tudo, pelo bem de uma criança ainda não nascida. Meu cliente, senhor Rocha, deseja o melhor para seu filho. Infelizmente, a mãe, senhor Almeida, sofre de graves distúrbios psicológicos que a tornam não apenas incapaz de cuidar de si mesma, mas também uma ameaça real à segurança do feto. Helena não se mexeu, fazendo anotações. Apresentaremos como prova, continuou o advogado, um laudo pericial do prestigiado psiquiatra Dr. Estevão Rubião, que diagnostica a requerente com transtorno de personalidade borderline, com episódios dissociativos. Também testemunhará a mãe do meu cliente, Silvia Rocha, que foi testemunha direta do comportamento desequilibrado, agressivo e delirante da requerente, incluindo sua recusa em buscar tratamento e sua recente internação voluntária em um hospital psiquiátrico, o que prova seu próprio reconhecimento do problema. Silvia sentiu gravemente, com uma expressão de mártir sofredora. O juiz olhou para seus papéis. Prossiga. O advogado chamou Silvia para testemunhar. Ela subiu ao banco das testemunhas, ajeitou o blazer e jurou dizer a verdade. Sua voz no início era suave, lamuriosa. É uma tragédia, meritíssimo. Eu amava a Laura como uma filha. Mas, desde que engravidou, algo mudou. Ela se tornou paranoica. Achava que nós, a família dela, queríamos lhe fazer mal. Gritava, atirava objetos. Uma vez, ela me ameaçou com uma faca de cozinha. Foi horrível. Não movi um músculo, Helena escrevia. O auge, continuou Silvia, levando um lenço inexistente aos olhos secos, foi quando, em um acesso de ciúme infundado, ela saiu correndo do carro no meio de uma viagem em família, nos forçando a deixá-la em um posto de gasolina. Depois, trancou-se no apartamento de um vizinho, um homem solteiro, e se recusou a voltar. Como mãe, eu entendo sua instabilidade, mas como avó, temo pelo meu neto. Que tipo de mãe ela pode ser? Ela publica difamações na internet, mente descaradamente. Ela precisa de ajuda, meritíssimo, não de punição. Obrigado, dona Silvia, disse seu advogado, satisfeito. Meritíssimo, esta é a realidade. Um homem de reputação ilibada, perseguido por uma esposa doente mental que, em seu delírio, orquestrou uma campanha de difamação. Pedimos a guarda provisória para o pai e que a mãe seja compelida a se submeter a tratamento psiquiátrico em regime de internação, para o bem dela e da criança. O juiz olhou para mim com uma expressão impenetrável. Sra. Almeida, a palavra está com sua advogada. Helena se levantou. Ela não foi para a tribuna. Permaneceu ao lado da nossa mesa. Sua voz era clara, metálica e preencheu a sala sem precisar ser elevada. Meritíssimo, o que acabamos de ouvir não é um testemunho, é um roteiro. Um roteiro perverso, escrito pelo Sr. Rocha e sua mãe, para despojar minha cliente, primeiro de sua casa, depois de seu dinheiro, de sua sanidade e, finalmente, de seu filho. Mas hoje, eles não verão o final deste roteiro. Hoje, vamos despedaçá-lo, com sua permissão. O juiz assentiu levemente, intrigado. Em vez de refutar as fantasias da Sra. Rocha ponto por ponto, apresentarei fatos, provas.
Começarei com a primeira, o abandono. Helena apertou um botão em seu notebook conectado a uma tela. Esta é uma gravação de áudio obtida legalmente de uma conversa no apartamento do vizinho mencionado pela testemunha. As vozes são da minha cliente, Laura Almeida, e de seu marido, Arthur Rocha, no dia em que ele violou a ordem de restrição para ameaçá-la. A voz de Arthur, distorcida pelo ódio, encheu a sala. Você vai calar a boca, ou eu juro que... O que você vai fazer, Arthur? Você tá carregando. Meu filho, você nunca vai se livrar de mim. Vou lutar pela guarda e vou provar que você é uma mãe estável, uma mentirosa, uma histérica. Vou tirar essa criança de você. Um murmúrio percorreu a sala. O rosto de Arthur estava branco. Seu advogado parecia chocado. Silvia estava petrificada. Este não é o discurso de um homem preocupado com a saúde mental da esposa, concluiu Helena. É a ameaça de um agressor psicológico, gravada e autenticada. Ela passou para a segunda prova. A suposta doença mental, ela chamou uma testemunha. Não era um psiquiatra, era a Dra, Larissa Meira, a psiquiatra que me atendeu no Hospital das Clínicas. Jovem de jaleco branco sobre a roupa do dia, a Dra. Meira, a senhora atendeu a Sra Almeida durante a internação. Qual foi o seu diagnóstico? Estresse pós-traumático agudo e episódio depressivo reativo, disse a médica com voz firme, causados por uma situação de abandono, perseguição e ameaças. Em nenhum momento observei sintomas de psicose ou transtorno de personalidade, borderline. Suas funções cognitivas estavam claras, embora com uma ansiedade compreensível. Assinei a alta dela porque ela não preenchia os critérios para internação. Ela precisava apenas de segurança e apoio. E este laudo, Helena mostrou a ela uma cópia do relatório falso. A médica olhou com desprezo. É uma falsificação grosseira. A assinatura não pertence a nenhum colega que eu conheça. A terminologia é exagerada e antiquada. Além disso, a clínica mencionada no cabeçalho fechou há 3 anos. Qualquer perito confirmaria isso. Obrigada, doutora. Helena se virou para o juiz. Meritíssimo. Apresentamos o laudo de nossa perícia, que desmascara a falsificação e detalha o processo fraudulento. A doença da minha cliente, como todo o resto, é uma encenação. A tensão do outro lado da sala era palpável. O advogado de Arthur sussurrava algo furiosamente para seu cliente. Mas não é tudo, continuou Helena, implacável. A campanha de difamação não se limitou a documentos falsos. Incluiu roubo. Apresentamos como prova o boletim de ocorrência sobre o esvaziamento do domicílio conjugal e o testemunho fotográfico do vizinho Pedro Sampaio, que fotografou a Sra. Silvia Rocha supervisionando a remoção ilegal de bens comuns. As fotos de Pedro apareceram na tela. Silvia, em seu terno caro, apontando para os carregadores enquanto levavam meu piano. Finalmente, meritíssimo, a prova do motivo de toda essa trama. A índole do senhor Rocha. Até agora falamos de uma suposta amante, mas a realidade é ainda mais sórdida. Helena fez uma pausa dramática. Para testemunhar, peço que seja chamada testemunha Sofia Siqueira. O nome caiu como uma bomba. Arthur pulou. Essa garota não tem nada a ver com... Isso! Ela é doente! Ele gritou. Senhor Rocha. O juiz o chamou à ordem, severamente. Silêncio, ou eu o removerei da sala. Que entre a testemunha. A porta se abriu. Sofia entrou. Estava vestida de forma simples, com um vestido preto que marcava sua barriga quase imperceptível. Ela foi direto para o banco das testemunhas, sem olhar para Arthur, sem olhar para Silvia, cuja expressão agora era de puro horror. Ela jurou dizer a verdade. Sra. Siqueira, começou Helena, em um tom quase gentil, como a senhora conhece. O requerido Arthur Rocha, ele é o namorado da minha irmã mais velha, Carolina. Ou era. E ele é o pai do meu filho. Um suspiro coletivo. O advogado de Arthur levou a mão à testa. Arthur parecia que ia vomitar. Pode esclarecer? Tive uma relação íntima com ele há
alguns meses, uma noite, eu engravidei. Quando contei, ele me ofereceu dinheiro para um aborto. Quando recusei, ele começou a me ameaçar. Disse que eu era louca, que conseguiria um laudo psiquiátrico para me desacreditar, assim como fez com a esposa dele. Ele me mandou mensagens. Tem os prints e as transferências bancárias. Ela tirou um envelope e entregou ao oficial de justiça, que o levou ao juiz. E o que aconteceu com sua irmã? Arthur estava saindo com as duas há meses. Para Carol, ele dizia que largaria a esposa por ela. Para mim, bem, eu já disse. E quando a Laura, a esposa dele, começou a se defender, ele usou minha irmã e eu como armas. Ele literalmente nos jogou uma contra a outra em público. Eu tenho uma gravação de como a mãe dele, a Ciruzi Silvia, agrediu minha irmã em um café, depois que eu a questionei sobre o apartamento que Arthur comprou para Carol com o dinheiro do casamento dele. Helena exibiu na tela os prints das mensagens de Arthur para Sofia. Vou destruir sua reputação. Ninguém vai acreditar em você, eu já fiz isso antes. Depois um trecho da briga no café, com os gritos de Silvia. A cena era dantesca. A fachada de pai de família perseguido por uma esposa louca se desintegrou diante de cada prova, mostrando a realidade de um fraudador, mentiroso, abusador que brincava com a vida de 3 mulheres. Meritíssimo, concluiu Helena. Enquanto Sofia, pálida mas calma, descia do banco. Isto não é uma disputa de guarda, é um esquema criminoso de violência psicológica, falsificação, desvio e manipulação. Pedimos a guarda provisória, exclusiva para a mãe, a manutenção da ordem de restrição, estendida à família do marido, a devolução integral de todos os bens e o estabelecimento de uma pensão alimentícia provisória condizente com os rendimentos que o Sr. Rocha ocultava no Caribe. O interesse da criança exige que ela esteja com a mãe, a única parte sã, lúcida e vítima nesta trama. O advogado de Arthur tentou argumentar, murmurando algo sobre campanhas difamatórias e testemunhos de mulheres ressentidas. Mas sua voz soava vazia, perdida. O juiz olhou para ele por cima dos óculos. As provas apresentadas pela parte autora são, no mínimo, contundentes e consistentes. As alegações da requerente encontram forte embasamento. No que tange à guarda provisória do futuro infante, prevalece o interesse superior do menor, que neste caso reside na estabilidade e proteção da genitora frente às graves faltas do genitor, aqui comprovadas. Portanto, este juízo determina guarda provisória exclusiva para mãe, manutenção da medida protetiva para o pai e avó paterna em distância de 1.000 metros, devolução em até 72 horas de todos os bens móveis retirados, auditoria financeira urgente de todos os ativos comuns e pessoais do Sr. Rocha e fixação de alimentos provisórios no valor de. Ele disse um número que fez Arthur saltar. O martelo do juiz soou como um tiro. Era o som da minha liberdade e da minha vitória. A primeira e decisiva. Quando saímos da sala, o corredor era um caos. Jornalistas se amontoaram sobre nós, mas os seguranças do fórum abriram caminho. Helena me abraçava pelos ombros. Atrás, ouvi a voz estridente de Silvia, gritando com seu advogado. Isso é injusto. Ela pagou todo mundo. E a voz quebrada e desesperada de Arthur, Laura, por favor, podemos conversar? Não me virei nenhuma vez. Segui pelo longo e escuro corredor em direção à luz da porta principal. Sofia nos esperava lá, tremendo. Dei-lhe um abraço rápido. Obrigada, eu disse em seu ouvido. Obrigada, você, ela sussurrou. Finalmente posso respirar. Helena nos guiou para seu carro. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo vidro traseiro. Vi Arthur saindo para os degraus do fórum, cercado por jornalistas que gritavam perguntas. Ele cobria o rosto com as mãos. Mais atrás, Silvia tentava abrir caminho, empurrando a todos sua máscara de elegância estilhaçada, gritando palavrões para a câmera de um celular. Eles não eram mais meu marido e minha sogra. Eram 2 fantasmas do meu passado e tinham acabado de perder para
sempre a capacidade de me assustar. Para onde? Perguntou Helena, enquanto nos afastávamos do escândalo. Para casa, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, a palavra soou como um refúgio e não como uma armadilha. Para a casa do Pedro, para minha nova vida que, finalmente, contra tudo e contra todos, estava começando. A vitória no tribunal teve um gosto de cinzas. Um cansaço profundo até os ossos tomou conta de mim no carro de Helena. Não era alegria, era alívio. Um alívio exaustivo. Tudo bem? Perguntou Helena, me olhando de soslaio enquanto dirigia para a casa de Pedro. Sim, só cansada. É normal. Seu corpo esteve em guerra. Agora precisa se recuperar e se preparar. Esta foi apenas a batalha pelas medidas protetivas. A guerra pelo divórcio e pela guarda definitiva será mais longa. Mas depois de hoje, eles têm poucas chances. Assenti, olhando pela janela. São Paulo passava, indiferente ao meu pequeno drama jurídico. Na entrada do prédio de Pedro havia jornalistas. Helena parou a uma certa distância. Você não vai conseguir entrar por aqui. Liga pro Pedro, peça para ele descer pela garagem. Pedro já nos esperava. Ele havia preparado comida, mas assim que me viu, sua expressão alegre se transformou em preocupação. Laura, você está branca como uma parede. É o cansaço, repeti. Mas quando me levantei do banco, uma dor aguda no baixo ventre me fez prender a respiração. Foi rápida, como um espasmo. Não dei importância. Eram os nervos. A noite foi inquieta. As dores voltavam, irregulares, como lembretes sinistros. Às 3 da manhã, acordei com uma contração de verdade, forte, longa, que me dobrou ao meio. Toquei minha barriga. Estava dura como uma pedra. Respirei, como me ensinaram no curso. Passou. Não, pensei, em pânico. Ainda não é hora, faltam 2 meses. Mas meu corpo não me ouvia. Às 5 da manhã, a bolsa estourou. Um fluxo quente e inconfundível, molhando os lençóis. Um grito me escapou, desta vez de puro pânico. Pedro apareceu na porta em um segundo, acendeu a luz e viu tudo. Seu rosto se contorceu. Chama uma ambulância, eu gritei. Outra contração me arqueou na cama. Ele já estava com o celular na mão. Sua voz era surpreendentemente calma enquanto ditava o endereço, mas suas mãos tremiam. Enquanto esperávamos, ele me ajudou a me trocar, a me enrolar em uma toalha. Seus movimentos eram práticos, gentis. Vai ficar tudo bem. Ele murmurava repetidamente como um mantra. A ambulância chegou rápido. A viagem foi um borrão de luzes, vozes calmas me fazendo perguntas e a dor que aumentava com intervalos cada vez menores. Trabalho de parto prematuro. Urgente, 32 semanas. As palavras flutuavam sobre mim. Na maternidade do Hospital das Clínicas, tudo aconteceu rápido. Uma obstetra com um rosto de anjo e mãos firmes me examinou. A dilatação está avançada. Não vamos conseguir parar. Ele vai nascer agora. Seu companheiro? Ela perguntou, olhando para Pedro, que segurava minha mão. Não, sou um amigo. O pai. Ele não está disponível. Não importa. Fique com ela. Ela precisa de você. Levaram-me para a sala de parto. A luz era ofuscante. A dor era um animal vivo, me rasgando por dentro. Agarrei a mão de Pedro, gritei, xinguei, implorei. Ele não soltou minha mão. Falava comigo, enxugava minha testa, dizia que eu era forte, que estava indo bem. Ele não pode nascer agora. Chorei em um momento de lucidez entre as contrações. É muito cedo. A equipe de neonatologia está pronta, Laura, disse a obstetra. Eles vão cuidar dele. Concentre-se em fazer força. Lembro-me de pouco do parto. Apenas de um esforço titânico, a sensação de estar sendo rasgada. E então, um choro fraco e agudo, como o miado de um gatinho. Um som minúsculo, milagroso. É um menino, disse alguém. Eu o vi por um segundo. Um pacotinho vermelho e enrugado, coberto por um verniz esbranquiçado, com os olhos fechados. Tão pequeno, pequeno demais. O neonatologista o levou correndo para uma incubadora que já esperava. Ele está bem?
Perguntei com a voz quebrada. É um lutador, foi a única resposta. Então, a agitação ao meu redor continuou. Pedro ainda estava lá, pálido, mas firme. Vou chamá-lo de Luca. Eu disse de repente, sem saber porquê, o nome simplesmente estava lá. Pedro assentiu, com lágrimas nos olhos. A calma relativa do pós-parto durou pouco. Uma médica se aproximou com uma expressão séria. Sara Almeida, seu filho está estável, mas é muito prematuro. Ele precisa de uma cirurgia, um procedimento pequeno nos pulmões. Precisamos da sua autorização. Sim, qualquer coisa, eu disse, exausta. Assine aqui. E idealmente precisaríamos da assinatura do pai, por protocolo. Em casos de prematuridade extrema e risco. Pedro e eu nos entreolhamos. Não, isso é impossível, eu disse. Consegue contatá-lo? É importante. Não tive escolha. Dei o número de Arthur. A médica saiu. 10 minutos depois, voltou. Seu rosto dizia tudo. Falei com o Sr. Rocha e com a mãe dele, que estava com ele. Eles se recusaram a dar autorização. Dizem que duvidam da paternidade, dado o histórico de comportamento da mãe, e exigem um teste de DNA primeiro. Sem isso, não assinarão nada. O frio que me tomou não era do pós-parto. Era o frio da maldade absoluta. Meu filho, o filho deles, lutando pela vida, e eles usando isso como uma arma, como uma última vingança. Pedro se levantou, os punhos cerrados. Isso é assassinato. Chame a polícia. Não é ilegal, disse a médica com compaixão. É cruel, mas não é ilegal. Consentimento da mãe é suficiente se ela estiver consciente. Mas com seu estado de exaustão e a medicação, o comitê de ética preferiria ambas as assinaturas. Vamos tentar encontrar outro parente. Não tenho ninguém, sussurrei. Minha família estava longe, no sul. Não chegariam a tempo. Pedro se inclinou para mim. Seus olhos, sempre tão calmos, queimavam com uma determinação feroz. Assina você, Laura. Você é a mãe dele. Você tem a guarda provisória. Você decide. E se alguém disser uma palavra contra, que fale comigo e com a minha advogada? A confiança dele me deu forças. Assenti, lágrimas de raiva escorrendo pelo meu rosto. Assinei o consentimento com a mão trêmula. Assinei pelo meu filho. Contra eles. Façam, eu disse à médica. Salvem meu filho. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Deitada na cama do quarto com soro e dor, não podia ir à UTI neonatal. Pedro ia e vinha, trazendo notícias. Ele é pequeno, mas forte. Colocaram um tubo para ajudá-lo a respirar. Os médicos dizem que as chances são boas. Lute, Laura. Ele está lutando. Na manhã seguinte, Helena irrompeu no quarto como um furacão. Trouxe um buquê de flores e uma pasta com papéis. Me contaram sobre a recusa em assinar. Passei a noite com o juiz de plantão. Aqui, disse ela, jogando uma cópia autenticada na minha cama. É uma ordem judicial. Concede a você poder parental exclusivo e de urgência sobre o Luca, suspendendo os direitos de Arthur Rocha até segunda ordem, com base em conduta negligente e maliciosa que colocou em risco a vida do menor. Perante a lei, agora, ele não é ninguém. E isto, acrescentou ela com um sorriso de lobo. É uma denúncia por abandono material em situação de grave risco. Foi entregue a ele hoje de manhã em seu novo escritório, porque do antigo ele foi despejado. Olhei para os papéis. Eram apenas tinta e carimbos, mas eram minha espada e meu escudo. Obrigada, Helena. Não agradeça. É meu trabalho e meu prazer. Ela se sentou. E você como está? Arrasada. E com mais raiva do que nunca. Olhei pela janela na direção onde eu imaginava que ficava a UTI. Não posso ficar aqui, Helena, em São Paulo, onde cada rua me lembra deles, onde eles podem tentar algo. Ela assentiu, compreensiva. É compreensível. Para onde você quer ir? Longe. Florianópolis, talvez. Começar do zero. Onde Luca possa crescer sem essa sombra, era uma decisão enorme e muito recente. Tomei essa decisão no momento em que eles usaram a vida do meu filho para me ferir. Esta cidade não é mais minha casa. A decisão, nascida na escuridão da raiva e do medo, se solidificou dentro de mim, clara e fria.
Assim que Luca puder viajar, nós vamos embora. Pedro, que estava quieto em um canto, pigarreou. Eu posso ajudar. Tenho contatos em Floripa. Posso encontrar um apartamento para vocês? Seguro, reservado. Olhei para ele. Aquele homem, um quase estranho há algumas semanas, tinha se tornado meu único pilar. A única pessoa decente em todo esse inferno. Você não pode largar sua vida aqui, Pedro. Minha vida é chata. E isso, ele fez um gesto vago. Isso me faz sentir útil. Deixa eu ajudar até vocês se estabelecerem. Depois a gente vê. Helena nos observava, calculando. É uma boa ideia. Uma mudança de ares. Legalmente, com a guarda, você pode ir para onde quiser. Apenas me mantenha informada. Conduzirei o caso daqui. E te garanto, vou arrancar cada centavo dele para o futuro do Luca. Assenti. Um plano tomava forma. Um plano de fuga, mas também de renascimento. Uma semana depois, finalmente pude entrar na UTI. Luca estava em sua incubadora, um pequeno guerreiro, emaranhado em fios e tubos, mas respirando sozinho. Permitiram que eu colocasse a mão, tocasse suas costas minúsculas, que subiam e desciam em um ritmo valente. Oi, Luca, sussurrei. Eu sou sua mãe e nós vamos sair daqui para um lugar onde só haverá paz. Eu te prometo. Sua mãozinha, não maior que uma moeda, se fechou em volta do meu dedo com uma força surpreendente. Naquele momento, todo o ódio, todo o medo, todo o cansaço se transformaram em uma certeza feroz e protetora. Eu havia vencido a batalha legal, eu havia vencido a batalha pela vida dele. E agora eu venceria a batalha pelo nosso futuro. Longe dos Rocha, longe de São Paulo. Olhei através do vidro da incubadora. Pedro me esperava do lado de fora, sorrindo timidamente. Ali estava meu novo mundo. Meu filho e o homem que, sem pedir nada, me estendeu a mão quando tudo estava desmoronando. São Paulo, com suas luzes e sombras, podia ficar com seus fantasmas. Eu estava levando a única coisa que importava. E começando do zero, 2 anos não são nada. E são tudo. Você não os mede em estações, mas em quilos, ganhos. No primeiro sorriso, na palavra mamãe, dita com aquela voz gutural de uma criança que teve que começar a lutar muito cedo. Luca comemorou seus 2 anos em um terraço em Florianópolis, cercado por balões e algumas poucas e boas pessoas novas. Os avós paternos não estavam lá. Ele nunca saberia de sua existência. Meu escritório de advocacia, Almeida Associados, ocupava uma sala iluminada em um bairro central. Não era grande, mas a placa de latão na porta pesava mais do que qualquer prêmio. Especialidade: Direito de Família e Violência Doméstica. Minha história, anônima mas reconhecível para quem precisava, era meu melhor cartão de visita. As clientes chegavam com medo nos olhos e saíam, nem sempre felizes, mas com os pés mais firmes no chão. Eu lhes dava armas, as mesmas que tive que aprender a usar. Helena de São Paulo continuava minha sócia e amiga. Ganhamos o divórcio definitivo. A sentença foi um terremoto. O apartamento em São Paulo era meu, sem ônus. Uma indenização por danos morais que fez Arthur ter que vender até o relógio. A guarda total e incondicional de Luca. E uma pensão que chegava pontualmente todo mês. Não pelo dinheiro, pelo princípio. Pedro cumpriu sua palavra, nos ajudou a nos instalar. Encontrou este apartamento perto do Parque de Coqueiros, com um quarto para o Luca que dava para o sol. E, depois de 6 meses, quando tudo estava encaminhado, disse que voltaria para São Paulo. Minha vida está lá, disse ele, com um sorriso triste. Assenti com um nó na garganta que não soube nomear. Mas ele não foi. Ficou trabalhando remotamente. Seus projetos de arquitetura se espalhavam pela minha sala. Tornou-se o tio Pedro para o Luca. Minha âncora nos dias em que o passado me visitava em pesadelos. Numa tarde de outono, com o Luca dormindo, o interfone do escritório tocou. Era minha secretária Helena. Drá, Laura, tem um homem aqui perguntando pela senhora marcada. Diz que é de São Paulo.
O nome dele é Victor. Victor, meu detetive. Um arrepio, não de medo, mas de antecipação, percorreu minha espinha. Pode deixar entrar. Victor entrou, mais grisalho, mas com o mesmo olhar afiado. Demos um abraço, rápido. Laura, você está radiante. O ar de Floripa ou a vingança satisfeita, a que devo a honra? Ao fato de que você me pagou até o último centavo. E ao fato de que tenho notícias de São Paulo. Pensei que gostaria de ouvi-las de mim e não dos jornais. Ele se sentou. Servi-lhe um café. Ele tirou um tablet, mas não o ligou. Apenas falou. A empresa Rocha Filhos está tecnicamente falida. O pai da Carolina, Felipe Siqueira, rompeu totalmente com eles após o julgamento. Os clientes fizeram o mesmo. A má fama é como ácido. Arthur tentou montar uma empresa de consultoria, mas seu nome é veneno nesse setor. A última notícia que tive é que ele trabalha como gerente de vendas em uma empresa de móveis e escritório. Mora em um apartamento alugado na periferia, bem simples, segundo minhas fontes. Assenti. Não senti alegria, apenas uma justiça distante e fria. E Silvia, continuou Vitor, aqui a coisa fica mais poética. Há 3 meses, ela teve um AVC. Leve, mas afetou sua fala e a mobilidade do lado direito. E está em uma casa de repouso, não das melhores. Arthur a visita raramente, segundo uma cuidadora que eu subornei. Dizem que ela é amarga, gesticula e murmura palavrões, mas já não a entendem bem. Dizem que a raiva faz mal para a pressão. Silvia, a mulher que queria controlar tudo, prisioneira de um corpo que não lhe obedecia, um final shakespeariano. Fiquei em silêncio. E a outra? A Carolina Siqueira? Perguntei. Por pura curiosidade, foi para Londres com algum protegido do pai. Abatida, dizem, mas viva. A irmã, mais nova, Sofia, mora em uma cidade praiana, no Nordeste. Tem um filho, trabalha como designer gráfica. Tá bem. Aliás, mandou lembranças. Sorri, um sorriso discreto. Sofia, minha aliada inesperada, tinha se saído bem. Fiquei feliz por ela. Obrigada, Victor. Por tudo. Por ter vindo. Eu devia essa a você. E fico feliz em te ver assim. Em paz. Naquela noite, com Luca na cama, contei tudo a Pedro. Estávamos sentados no sofá com uma taça de vinho. Ele ouviu, sério. E você? Está em paz? Ele perguntou no final. Pensei, olhei ao redor. A estante cheia de livros de direito e brinquedos. O som da respiração calma de Luca vindo da babá eletrônica. Este homem calmo e confiável ao meu lado. Sim, eu disse, e era verdade. O ódio havia queimado. Restavam apenas cinzas, mas elas não queimavam mais. Havia apenas eu. Laura, mãe do Luca, advogada. Pedro pousou sua taça na mesa. Respirou fundo. Como se preparasse para saltar de um penhasco. Laura, estamos vivendo assim há 2 anos. Nesta coisa, sem nome. Eu não sou o tio do Luca, mas estou aqui. Você não me expulsou, eu não fui embora. E eu não quero mais ser só o tio Pedro, ou o amigo arquiteto, ou o vizinho que ficou. Meu coração deu uma volta lenta e pesada. O que você quer ser, Pedro? Perguntei, em um sussurro. Ele pegou minha mão. Seus dedos longos de desenhista envolveram os meus. Eu quero ser a pessoa com quem você toma café de manhã. A pessoa que se preocupa quando você se atrasa no escritório. A pessoa que vai ajudar o Luca com o dever de casa daqui a alguns anos. Eu quero ser seu parceiro, se você me quiser. Não houve grandes palavras, não houve promessas impossíveis. Apenas uma oferta clara e sólida, como ele. Olhei em seus olhos. Neles não vi a paixão avassaladora de Arthur. Vi calma, lealdade, um lar, e depois de todo o furacão, era a única coisa que eu ansiava. Um porto, não um resgate. Um companheiro de viagem. Eu também te amo, Pedro, disse. E as palavras vieram fáceis, leves, como se estivessem esperando. Mas tem que ser devagar. Tenho muitas cicatrizes. Eu tenho tempo, ele sorriu. E foi o sorriso mais bonito e menos dramático que eu já vi. Todo o tempo do mundo. Nós nos beijamos. Foi um beijo calmo. Um começo, não um clímax. 6 meses depois, a vida teceu sua nova normalidade.
Pedro se mudou. Oficialmente, sua assinatura estava na hipoteca, ao lado da minha. Luca naturalmente o chamava de pai. Eu ganhei um caso importante defendendo uma mulher e seus filhos de um manipulador igual a Arthur. Cada vitória no tribunal era um exorcismo. E então, numa manhã de primavera, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Assunto: por favor, leia. Com um pressentimento, abri. Laura, eu sei que você não tem motivos para ler isto, ou para me perdoar. Não peço perdão, escrevo porque cheguei ao fundo do poço. Perdi tudo, meu trabalho, meu dinheiro, minha casa, a saúde da minha mãe, e eu perdi tudo sozinho. Minhas decisões, minhas mentiras, minha crueldade. Ver uma foto sua em uma revista jurídica falando sobre ajudar os outros foi o golpe final. Você construiu algo das ruínas que eu criei. Eu só semeei ruínas. Não quero nada de você, nem do Luca. Só queria que você soubesse que eu sei. Sei que você foi a vítima e eu fui o carrasco. E que em algum lugar nesta miséria em que me tornei, eu te desejo paz. A paz que eu roubei de você. Adeus, Arthur. Li uma vez, depois fechei. Não respondi. Não havia nada a ser dito. Não era um encerramento, porque eu já o tinha alcançado. Era apenas um eco, o último som de um mundo que não existia mais. Naquela noite, saí do escritório mais cedo, fui ao parque. Pedro estava lá com Luca, ajudando-o a descer do escorregador. Luca me viu, gritou mamãe e veio correndo, cambaleando em minha direção, de braços abertos. Eu o peguei no colo, o abracei, inalando seu cheiro. Cheiro de criança, de sol, de futuro. Pedro se aproximou, colocou a mão nas minhas costas. Tudo bem? Ele perguntou, lendo algo em meu rosto. Olhei para Luca, agarrado ao meu pescoço. Olhei para Pedro, com sua paciência infinita. Olhei para o parque, para a vida que continuava. Sim, eu disse. E desta vez, o sorriso nasceu de dentro. Amplo, verdadeiro, leve. Tudo bem. Pela primeira vez na vida, tudo bem. Fomos para casa. E nós fomos os três, sem olhar para trás, em direção à luz, à vida que contra tudo nós construímos. E que finalmente era só nossa.